Olá, pessoal. Bom dia. Na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, nós vamos abordar os aspectos gerais de alimentação fora do lar, vamos falar um pouquinho sobre o conceito do PAT, sobre os benefícios, tanto para o empregador, quanto para o empregado, quanto até pelo governo, e também vamos falar sobre as recomendações nutricionais instituídas no programa. Bom, falando um pouquinho da alimentação fora do lar, nós sabemos que a alimentação fora do lar ela envolve uma coletividade, ou seja, pessoas, né? E essa alimentação fora do lar, ela pode ser então uma alimentação coletiva com fim institucional ou uma alimentação com caráter comercial, tá? A alimentação com fim institucional, ela envolve setores, e esses setores podem ser do trabalho, da saúde, do ensino ou outros. Essa alimentação coletiva, ela pode entrar como, por exemplo, uma parte do benefício por aquele trabalho desenvolvido, eh, através de ticket, cesta básica, e até mesmo a alimentação fornecida dentro da empresa. E essa alimentação fornecida dentro da empresa, seja qual for o setor, ela pode ser autogestão, quando a própria empresa assume todo o gerenciamento de produção de refeições, toda a responsabilidade perante essa produção, ou ela pode ser por uma concessão, ou seja, a empresa, ou no caso a indústria, ela contrata uma empresa terceirizada, focada em gestão de serviços de alimentação, que vai fazer todo o processo até chegar à produção, né, do produto e servir essa preparação para o meu trabalhador, para o meu cliente, tá? Então, aqui existe uma contratação de uma empresa focada em serviços de alimentação. E no caso da alimentação comercial, é aquela que envolve o pagamento por aquela refeição. No caso dos restaurantes comerciais que nós vimos, né? Seja um restaurante self-service, seja uma lanchonete, seja uma padaria, buffet, enfim, entre outros. Bom, pessoal, agora pensando um pouquinho no ponto de vista, né, dos principais programas e ações da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nós temos vários programas, né? O programa Bolsa Família, o programa de safra da agricultura familiar, o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, programa nacional de alimentação do escolar, políticas de segurança alimentar e nutricional para grupos populacionais específicos, e o PAT, né? Um deles é o PAT. Então, ele está dentro de políticas de alimentação e nutrição. Na verdade, o PAT, então, é um programa de alimentação do trabalhador. Bom, então falando um pouquinho agora sobre alguns critérios para execução do PAT. O PAT ele segue uma legislação aí vigente, que foi regulamentada lá em 1976, e sofreu algumas alterações, nós vamos passar para vocês. O PAT também ele tem uma população-alvo, que são os trabalhadores, né? E o PAT também, ele depende de um tipo de serviço, de uma modalidade, de um tipo de serviço, como é o caso de uma autogestão ou de uma concessão, e também a modalidade em que essa refeição é ofertada. Então, ela pode ser ofertada através de cesta básicas, de tickets, né, da própria refeição mesmo, num serviço de alimentação, no restaurante, entre. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa comissão tripartite. A comissão tripartite envolve o trabalhador, o governo e a empresa. A empresa que vai conceder o benefício para o trabalhador, e o governo ele fica como um órgão que vai regulamentar. Então, ele regulamenta, ele traz a legislação e ele ajuda no processo de fiscalização, ele atua no processo de fiscalização, de cumprimento
do que foi estabelecido em legislação. Então, ele verifica o cumprimento aí até do próprio trabalho do nutricionista, a atuação dele frente ao PAT. E o governo também vai fiscalizar a ação da empresa dentro desse programa de alimentação do trabalhador. E agora falando um pouquinho da definição. Então, afinal, o que é o PAT? O PAT é um programa de complementação alimentar instituído pela Lei 6.321 de 1976, que preconiza a participação e o compartilhamento de responsabilidades por parte do governo, das empresas e dos trabalhadores. Então, o PAT, né, criado em 76, ele foi criado no momento em que o Brasil ele precisava melhorar as condições de mão de obra, e as condições dessas pessoas que trabalhavam, que muitas vezes apresentavam uma desnutrição e acabavam se afastando do trabalho por conta disso, ou até mesmo por um acidente de trabalho. Então, nós sabemos que as pessoas que não conseguem se alimentar corretamente por uma questão de acesso, disponibilidade dos alimentos, eles acabam tendo um grande comprometimento no seu dia a dia de trabalho, na questão do raciocínio, na execução de operações. Então, isso pode justamente levar até um acidente dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, quais são os objetivos do PAT? Então, o PAT ele tem como objetivo fornecer alimentação nutricionalmente adequada aos trabalhadores, priorizando os trabalhadores de baixa renda, de até 5 salários mínimos, através de incentivos fiscais, melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, melhoria da capacidade e resistência física dos trabalhadores, promover repercussões positivas na qualidade de vida, na redução de acidentes de trabalho e no aumento da produtividade, maior integração entre empresa e trabalhadores, e as empresas que aderem ao PAT oferecem produtos de alimentação, refeição e cesta básica. Então, nós sabemos que se, por exemplo, uma determinada indústria, ela quer oferecer esse benefício para o trabalhador, mas ela não tem condições de ter uma estrutura para um serviço de alimentação naquele local, então ela acaba oferecendo esse benefício como um ticket, por exemplo, a alimentação, que vai lá fornecer um valor diário para que a pessoa consiga suprir isso comprando uma refeição pronta ou até fazendo uma compra no próprio supermercado, tá? Ou também através de cestas básicas. Agora falando um pouquinho sobre os benefícios. Então, para a empresa, quais são os benefícios que o programa de alimentação do trabalhador traz? Então, ele traz um aumento na produtividade, maior integração entre os trabalhadores e empresa, redução do absenteísmo, que são atrasos e faltas, redução da rotatividade, que nós chamamos de turnover, a rotatividade de funcionários, o quanto que entra e sai funcionários, né, entram funcionários novos, substituindo outros que já estavam, isenção de encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida. Então, isso aqui, as empresas tem bastante interesse nisso, né? Além da questão da preocupação com o trabalhador, o fato de isentar de todos os encargos sociais referente ao valor da alimentação fornecida. E também um incentivo fiscal. Qual é esse incentivo fiscal? A dedução, ou seja, a redução, retirada de até 4% no imposto de renda devido. Então, é claro, as empresas também, elas acabam oferecendo esse benefício por elas terem outras vantagens também, além da preocupação com o trabalhador. Então, elas têm essa vantagem com relação a imposto de renda e também isenção de alguns encargos sociais. Bom, falando um pouquinho sobre os benefícios para o trabalhador, é nítido
que ele vai proporcionar uma melhoria da condição nutricional e da qualidade de vida, né? O trabalhador acaba indo ao trabalho, fazendo as suas atividades, mais motivado, porque ele acaba tendo uma condição de alimentação muito melhor na casa dele. Ou no próprio trabalho, né? E para o governo, é claro que isso reduz despesas e investimentos na área da saúde e também acaba auxiliando nesse crescimento da atividade econômica do país, bem como o bem-estar social. Então, nós temos benefícios dessa comissão tripartite que nós comentamos, né? Tanto para a empresa, quanto para o trabalhador e quanto para o governo. Falando um pouco agora sobre a participação do trabalhador. De acordo com o Decreto 349, de 21 de novembro de 1991, a empresa beneficiária ela pode cobrar do trabalhador até 20% do custo direto da refeição. Pessoal, é um valor muito baixo, tá? Pensando que é uma parte do custo daquela refeição. Então, sei lá, se eu tenho um custo de R$8 da refeição, seria 20% disso por dia que seria cobrado desse trabalhador. Então, é claro que é um valor muito baixo comparado se esse trabalhador ele fosse comprar aí uma Marmitex ou se ele fosse preparar sua refeição em casa para levar aí de marmita, né, como marmita para se alimentar. Então, é um valor baixo, mas essa empresa ela pode cobrar esse valor do trabalhador. Sobre a recomendação nutricional do PAT, nós vimos aí sobre todos os aspectos, né? Tanto para a empresa, quanto para o governo, quanto para o trabalhador, a questão aí sempre frisando, saúde e qualidade de vida, né? E é claro que acompanhado disso, vão vir recomendações nutricionais, pensando aí na questão da alimentação balanceada, nutritiva, com valor calórico adequado, é claro que tem que ter o estabelecimento aí de valores de macro e micronutrientes recomendados para a oferta diária, para que esses trabalhadores tenham realmente uma alimentação balanceada. Então, o PAT ele estabelece esses valores que eu vou apresentar para vocês, a nível de macro e micronutrientes e também valor calórico. Então, essa portaria interministerial número 66, de 25 de agosto de 2006, ela traça aí algumas exigências nutricionais. Então, parâmetros nutricionais para a alimentação do trabalhador estabelecidos nessa portaria deverão ser calculados com base nos seguintes valores diários de referência para macro e micronutrientes. Então, esses são os valores de referência que a portaria publica, né? Então, são os valores que eu vou referenciar. Não significa que eu tenho que oferecer um cardápio de 2.000 calorias com 55, não. Isso aqui é o nosso valor de referência, que é o que nós vamos tomar ele como base para calcular as devidas porcentagens exigidas, que nós vamos colocar no próximo slide. Agora sim, falando sobre essas recomendações, né, publicadas na portaria interministerial, que foi atualizada em 2006. Então, as refeições principais, como almoço, jantar e ceia, elas devem conter de 600 a 800 quilocalorias, sendo permitido um acréscimo de 20%, ou seja, 400 calorias em relação ao valor energético total de 2.000 calorias, e deverão corresponder à faixa de 30 a 40% do VET diário. Então, se nós calcularmos, pessoal, o que fala aqui no slide, né, de 30 a 40% do VET diário, então 30 a 40% de 2.000 calorias vão dar respectivamente 600 a 800 calorias nas refeições principais. Então, é isso que eu tenho que oferecer para o meu comensal que está se alimentando na UAM.
podendo aí chegar num acréscimo de 20% desse valor energético total. Agora, as refeições menores, como de jejum e lanche, deverão conter 300 a 400 calorias, podendo ocorrer um acréscimo de 20%, ou seja, 400 calorias em relação ao VET, e deverão corresponder à faixa de 15 a 20% do VET diário. Já o percentual proteico, que é o NDPcal, das refeições deve estar entre 6 a 10%. Então, novamente, se nós fizermos a conta desses 15 a 20% do VET diário, nós vamos encontrar esse valor de 300 a 400 calorias, que é a recomendação para essas refeições menores. E o NDPcal, pessoal, ele vai representar o valor percentual do VCT de uma dieta ou refeição na forma de proteína utilizável, que nós vamos ver mais para frente como é feito esse cálculo. O que nós temos que pensar, pessoal, é sobretudo qual é o padrão epidemiológico do brasileiro, qual o perfil nutricional dessas pessoas, né? Porque se nós estamos falando aqui de refeições principais, com aí um mínimo, né, de 600, vamos pensar nas 800 calorias, podendo ter um acréscimo de 400 calorias, são 1.200 calorias para uma refeição principal, ou seja, é uma grande quantidade de alimentos para o indivíduo em uma única refeição. O que nós temos que pensar é, sobretudo, nos cardápios que nós vamos aplicar nas UANs, para que esses cardápios não fiquem extremamente calóricos, ou seja, hipercalóricos, ou até hiperlipídicos, né, com um perfil de lipídios acima aí do recomendado. Então, nós temos que trabalhar muito o engajamento desses cardápios com esse perfil nutricional do público ao qual eu estou atendendo. É lógico, se a gente está atendendo um público de trabalhador mais braçal, que tem um gasto energético muito maior, né, uma atividade muito maior, é claro que esse trabalhador, ele consequentemente, ele também vai comer mais, ele vai ingerir uma quantidade maior de alimentos. Mas nós temos que pensar que nesse serviço de alimentação, principalmente institucional, nós atendemos o público do trabalhador braçal, o cara que trabalha no administrativo, a pessoa da área da segurança, a pessoa da área da comunicação, do marketing, assim por diante. Então, nós temos que trabalhar muito bem a educação nutricional voltada para esse público, para que justamente a gente evite aí as principais doenças, principalmente doenças crônicas não transmissíveis. Por isso até, né, do ponto de vista de exigências, as empresas beneficiárias, elas deverão fornecer aos trabalhadores portadores de doenças relacionadas à alimentação e nutrição, devidamente diagnosticada, refeições adequadas e condições amoldadas ao PAT, para justamente o tratamento das suas patologias, devendo ser realizada uma avaliação nutricional periódica desses trabalhadores. Então, aqui, pessoal, entra muito o que nós falamos lá no desenvolvimento do cardápio, que até nós batemos aquele papo com a técnica, falando um pouquinho sobre aquela parte do cardápio que fala do bem-estar, ou então do prato que antigamente era colocado como prato light, agora mudou um pouquinho a nomenclatura para bem-estar, pensando aí, remetendo mais saúde, qualidade de vida e não somente uma redução de gorduras, né? Então, aqui entra a oferta desses cardápios. Por isso, quando uma pessoa, por exemplo, tem um problema de hipercolesterolemia, ou seja, um colesterol elevado, ou hipertrigliceridemia, que são os triglicéridos elevados, ou até mesmo diabetes, que são doenças relacionadas à alimentação, podemos até citar sobrepeso, obesidade, que podem ter aí relação com a alimentação,
esse laudo médico ele deve ser fornecido ao serviço, à unidade de alimentação e nutrição, para que justamente esse local ele oferte a esse público, a essa pessoa, a esse indivíduo, um cardápio adaptado, né, que é o que nós chamamos amoldado ao PAT, mas tratando também essa patologia. Então, por isso que tem, basicamente esses cardápios, de bem-estar, eles têm lá um grelhado, uma opção de um legume refogado, enfim, são preparações que normalmente elas estão mais balanceadas, pensando aí em todas as doenças relacionadas à alimentação. Então, isso tudo, pessoal, faz parte de um programa, né, de educação nutricional, da gente identificar qual é o hábito padrão eh, daquele público que eu estou atendendo e, se necessário, trabalhar nessa modificação. Então, nós profissionais da nutrição temos que ter esse olhar para com a alimentação desses trabalhadores acima de tudo. É muito comum quando a pessoa come fora de casa que ela queira comer coisas diferentes do que ela come em casa, né? Então, por exemplo, em casa, normalmente ela é associado aí ao arroz, o feijão, um bife e uma salada, né? Por exemplo, ou uma carne cozida e uma salada. E num serviço de alimentação como esse, onde tem todo um planejamento, uma variedade, normalmente quando tem aquela fritura, quando tem de repente algo mais gratinado, uma massa, as pessoas elas acabam consumindo mais esse tipo de alimento. E o que a gente tem que pensar também, que nós falamos das 1.200 calorias, né, que pode até chegar nessas 1.200 calorias, mas nós não estamos considerando as outras refeições que esse trabalhador faz em casa. Então, se ele almoça nesse local e ele consome 1.200 calorias, depois ele vai ter uma outra refeição em casa, depois ele ainda tem o café da manhã que ele toma em casa. Então, quando a gente soma tudo isso, representa um valor energético total, muitas vezes, elevado para aquele indivíduo, né? E é muito comum, eu já presenciei isso, na prática, a gente vê um trabalhador aí, por exemplo, numa indústria, ele entra para trabalhar e ele começa, fazer parte ali fazer as refeições no serviço de alimentação todos os dias e muitas vezes ele começa a ganhar peso, porque é aquela comida diferente, né, que sai um pouquinho daquele tradicional que tem em casa e o indivíduo acaba consumindo mais. Então, eu queria muito que vocês tivessem esse olhar para com o cuidado na alimentação, sobretudo, e também no nosso cardápio, para quando a gente faz esse planejamento. Bom, pessoal, só voltando um pouquinho, após o slide de legislação e pátio, eu acabei esquecendo de comentar, pulei o slide que traz o quadro aí da recomendação, tá? Então, vocês viram aqui anteriormente que existe são os valores de referência, né? Tanto para macro para micronutrientes. Em cima desses valores de referência, a legislação traça aquilo que ela acredita que seja ideal. Então, ela coloca 60% do VET destinado a carboidratos, 15% de proteínas, 25% de gorduras totais, menos que 10% de gorduras saturadas, 4 a 5 gramas de fibra e 360 a 480 miligramas de sódio, isso para de jejum e lanche, que é o que nós chamamos de pequenas refeições. Já para as grandes refeições, como almoço, jantar e ceia, também mantemos 60, 15 e 25%, menos de 10% para gorduras saturadas, porém de 7 a 10 gramas de fibra e de 720 a 960 miligramas de sódio. Então, se a gente olhar, esses valores, eles estão sim dentro de todas as recomendações e valores de referência com base numa dieta de 2.000 calorias. E para finalizar, um pouquinho sobre responsável técnico. Responsável técnico é aquele profissional que vai responder
por aquele determinado estabelecimento, né, pelo fornecimento de refeições daquele estabelecimento. E no caso do PAT, também tem que ter o responsável técnico, né? O responsável técnico do PAT é um profissional que é legalmente habilitado em nutrição, que tem por compromisso a correta execução das atividades nutricionais do programa, então ele que vai assegurar lá se todos os cálculos, né, se todos os parâmetros estão dentro das exigências nutricionais, visando justamente a promoção da alimentação saudável ao trabalhador, que é o que traz aí uma das NRs, que são as normas regulamentadoras. Bom, pessoal, o que tínhamos para trazer para vocês sobre informações principais relacionadas ao PAT, disponibilizamos então nesse arquivo em PowerPoint, nessa videoaula, e aí pedimos que vocês, no nosso retorno das atividades, nós vamos retomar esse assunto, falando um pouquinho da parte prática do Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, nosso muito obrigado por essa atenção.